Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Continuamos no tema ecologia e hoje vamos falar sobre as relações ecológicas. Então, se você se interessa pelo conteúdo, fica aí e segue o fio. Querido aluno, querida aluna, vamos começar nossa aula trabalhando dois importantes conceitos dentro da ecologia: habitat e nicho ecológico. Primeiramente, vamos para o conceito habitat. Habitat é o local onde uma certa espécie sobrevive. Por exemplo, o tatu-bola, que é esse organismo aqui tão lindo e tão importante, que está inclusive ameaçado de extinção, ele tem como habitat áreas de mata da Caatinga e do Cerrado. Então esse é o local que a espécie se encontra. Tu nunca vai encontrar, por exemplo, um tatu-bola sobrevivendo no bioma Pampas, ou um tatu-bola sobrevivendo na África. Não vai. Ele só é encontrado no Cerrado e na Caatinga. Então, esses locais onde essa espécie se encontra é o seu habitat. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela é muito chocante, onde vocês veem várias árvores cortadas que são importantes para o habitat de diversos organismos. Então, veja que, devido ao desmatamento, os organismos eles podem perder, por exemplo, locais para se reproduzir, nutrientes para sua alimentação, e dessa forma esses organismos eles têm que deixar o seu habitat e muitas vezes chegam à cidade e lá continuam sofrendo porque não tem recursos, enfim. Então há um grande problema associado ao desmatamento das espécies. Nicho ecológico é um outro conceito no qual estão as condições necessárias para que um organismo sobreviva. Exemplo, o nicho ecológico ele a junção de alimentos e nutrientes. Quais alimentos e nutrientes aquela espécie em específico utiliza? O tipo de vegetação que aquela espécie necessita para a sua sobrevivência. Qual a temperatura e umidade que aquela espécie aceita para conseguir sobreviver? Qual o local onde essa espécie coloca o seu ninho ou faz o seu abrigo? Então, todo esse conjunto de informações, ele constitui o nicho ecológico da referida espécie. Então, as espécies, elas fazem relações com o ambiente e, claro, elas fazem relações com os outros seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Observem aqui a imagem, por exemplo, essa relação da coruja com o esquilo, com o gafanhoto, com plantas e com decompositores. Então aqui nós temos uma teia alimentar mostrando que os organismos eles interagem entre si. E essas interações elas podem ser classificadas. Primeira classificação é quanto à espécie. Se é entre indivíduos da mesma espécie ou se é de indivíduos de uma espécie diferente. Se é entre indivíduos de uma mesma espécie, tu classifica como relação intraespecífica. Então, relação intraespecífica é aquela que acontece entre indivíduos de uma mesma espécie. E relação interespecífica é aquela que acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Podemos também classificar as relações quanto aos seus benefícios ou malefícios para as espécies. Então, dessa forma, pode ser de dois tipos: harmônicas. Na relação harmônica, nenhum organismo sofre, nenhum envolvido perde. E na relação desarmônica,
algum envolvido nessa relação vai acabar perdendo. Então, vamos conhecer primeiro as relações intraespecíficas, ou seja, relações entre organismos de uma mesma espécie. Elas, como eu disse, podem ser harmônicas ou podem ser desarmônicas. E eu destaco para vocês aqui, 4 interações. 2 são harmônicas e 2 são desarmônicas. Quais são as harmônicas? Tá aqui, colônia e sociedade. Por que ela é harmônica? Porque aqui ninguém sai perdendo. E quais são as desarmônicas? Competição e canibalismo. Por quê? Porque aqui, pelo menos um dos organismos vai sair perdendo. Então, vamos conhecer as relações colônia, sociedade, competição e canibalismo. A primeira relação que eu trago para vocês, são as relações intraespecíficas, como eu disse, harmônicas. Aquelas que, pelo menos, que ninguém perde e pelo menos um dos indivíduos ganha. Veja aqui, por exemplo, esse mais aqui, mais e mais, quer dizer o quê? Que os organismos que fazem a relação, os dois ganham, mas esse aqui ganha e esse aqui ganha. Então, um exemplo de sociedade é um tipo de relação harmônica intraespecífica. A sociedade, como eu estou mostrando para vocês, é caracterizada por indivíduos da mesma espécie, é por isso que ela é intraespecífica, que se agrupam de maneira estável para obter algumas vantagens. Então, veja, indivíduos da mesma espécie, então, intraespecífica. Se agrupam para obter vantagem. Então, se agrupam para obter vantagem, é uma relação harmônica. Eu tenho aqui 2 exemplos de sociedades para vocês observarem. A primeira que eu trago é uma sociedade isomorfa. Por exemplo, a que os gorilas participam. Então, os gorilas, eles têm funções importantes socialmente e por isso eles vivem socialmente. Os gorilas, eles não vivem isolados. Eles formam uma sociedade, assim como a espécie humana forma uma sociedade também. Mas os gorilas, eles têm a sociedade isomorfa, ou seja, não há uma distinção anatômica de acordo com a atividade do organismo. Todos os machos e fêmeas têm a mesma característica, não há diferença. Uma sociedade muito comum também é a dos cupins. Então, os cupins, eles vivem em sociedade, mas é uma sociedade heteromorfa. Por quê? Porque cada indivíduo, ele tem uma função anatômica de acordo com a sua função na sociedade. Por exemplo, a fêmea, ela tem a função de colocar ovos, de produzir os novos cupins. As operárias, elas têm a função de cuidar dos novos filhotes que estão nascendo, das larvas, na verdade, e manter a organização da colônia. Os machos, eles têm a função de cruzar com a fêmea, bem como manter a segurança da colônia. Então, veja, cada organismo desse tem uma forma diferente que é fundamental para a execução da sua função. Então, é uma sociedade heteromorfa. Próxima relação, colônia. É caracterizada pela união de indivíduos da mesma espécie em um nível anatômico e fisiológico. Aqui é só o agrupamento. Agora aqui não, aqui o organismo ele se junta com outros da mesma espécie a nível anatômico, como se fossem um único organismo. Um exemplo aqui bem claro é o coral. Então o coral é formado por um conjunto de animais. O que vocês aqui estão vendo são vários animais agrupados. O coral é isomorfo por quê? Porque eles não têm diferenças anatômicas para cumprirem suas funções. Outra colônia muito comum é a colônia que forma, por exemplo, as caravelas, que está aqui, Aqui não é um organismo, aqui são vários animais que se juntam para formar essa estrutura. Vejam que há funções diferentes. Aqui nós temos a função de proteção nessa região aqui,
onde ela libera toxinas que protegem ela de predadores. Já aqui nessa parte, nós temos uma função de flutuação. Então, veja, cada função diferente é formado por indivíduos que têm uma forma física diferente. Então, por isso é heteromorfa. Então, nesse caso, todos os organismos ganham, por isso que também é uma relação harmônica. Vamos agora para as relações intraespecíficas, só que desarmônicas, aquelas que pelo menos um organismo vai sofrer no processo. A primeira que eu trago para vocês é a competição intraespecífica. Nessa relação, indivíduos de uma mesma espécie disputam os mesmos recursos. Por exemplo, essa plantação que vocês observam aqui de alface. Nós temos vários indivíduos que estão muito próximos e eles lutam, eles competem pelo quê? Competem por espaço, competem por nutriente. Nesse caso aqui, como é uma plantação com fins econômicos, o agricultor ele deve nutrir o solo a fim de que ele consiga plantar vários pés de alface e manter uma alta produtividade. Mas, por exemplo, se o solo não tiver rico, não for suficiente para todos, eles vão competir e alguns pés de alface vão morrer e outros irão viver e assim é uma competição. Destacamos também, por exemplo, essa luta entre duas onças pintadas que podem estar competindo por território, por exemplo, porque a onça ela é muito territorial. Para uma onça conseguir sobreviver, ela precisa de uma área muito grande. Então, competir por área é a mesma coisa que sobreviver. A mesma coisa também pode ser por fêmea, pode estar competindo por uma certa fêmea para se reproduzir e manter seus genes. Enfim, então essa competição, veja, é entre indivíduos da mesma espécie, por isso é intraespecífica. A competição é uma relação desarmônica, por quê? Porque alguém vai perder. Então, no caso da competição, os dois perdem. Mesmo que ganhe a competição, ele termina perdendo. Porque, por exemplo, imagina duas onças competindo por uma fêmea. Vamos supor que uma ganhou. A que ganhou também perdeu. Ela perdeu tempo, ela perdeu recursos que ela poderia estar utilizando, ela perdeu energia na luta, ela pode ter se machucado, enfim. Então, a competição é uma relação que não é boa para ninguém, mas, claro, é necessária na natureza. A outra relação desarmônica que eu trago é o canibalismo. Essa relação ela é muito tratada em filmes, na qual um organismo da mesma espécie ele preda um outro organismo da mesma espécie. E ele é um organismo muito comum que faz essa relação é a aranha viúva negra. Assim que acontece a fecundação, assim que o macho fecunda a fêmea tende a se alimentar do macho. Mas isso não é maldade, isso é um instinto da espécie. Qual vantagem que a aranha tem e que a espécie tem em se alimentar do macho? É que ao se alimentar do macho, ela consegue recursos e já garante aí a sobrevivência dos seus filhotes. Então, quando se alimenta do macho, ela utiliza os nutrientes para gerar os seus filhotes, para que eles cresçam saudáveis. Então, é muito importante para a espécie da viúva negra que esse processo aconteça. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, eu espero que tenha gostado de mais uma videoaula e em breve apareceremos com mais uma aula no qual traremos as relações interespecíficas, ou seja, relações entre organismos de espécies diferentes. Conto com vocês e até lá!